Então, basicamente, é uma ideia do Coleto. É uma plataforma mobile, online, onde você chega no campo e coloca ali o celular, baixa o aplicativo no celular e, ao clicar ali, você seleciona um formulário e você pode interagir sem internet. Depois, ele, quando chegar na área de internet, você sincroniza e sobe com aquele formulário preenchido. Você tem dois perfis lá no Coleto. O administrador, que pode fazer tudo, e o colaborador. O colaborador, você vai ver só o seu conjunto de formulários que vocês estão preenchendo. Então, como é que acessa o Coleto? Você pode acessar pela web, que é simplesmente clicando ali, Coleto, né? www.web.coleto.com, e aí você vai se logar com a senha, né? Cada um vai ter um e-mail e uma senha. Aí entra, né? E com isso você pode definir equipe. Quem tem o perfil de administrador, né? Você pode adicionar colaboradores, né? Você vai adicionando colaboradores e vai definindo qual é o perfil deles ali à direita. Então vai adicionando membros. Aqui é Bahia Sem Fome. Aqui é o nosso e-mail que a gente está também ligado. Tá, em cada contrato a gente também está como administrador. Então, a gente também, quando a gente está preenchendo e está na web, né, a gente está vendo formulários e a gente pode ver os preenchimentos ou adicionar formulários também na web é possível, sendo que os formulários são feitos para ir para campo e serem coletados com o celular. Então, vou dar um exemplo de preenchimento. Aqui tem um levantamento socioeconômico. Aí você clica, pode ver o preenchimento e você pode mudar também. Aqui você tem aqui, ó, ver um preenchimento, você clica do lado em ações, nesse botãozinho de ações aqui. Se você quiser exportar para o Excel, você clica naquele botãozinho ali, aí você vai ter um arquivo no seu computador desses formulários que estão aí. Você também pode, clicando em ações ali do lado, imprimir, visualizar, editar, também pode excluir também. Você pode gerar um PDF, é justamente o PDF que você vai anexar como uma teste lá no Cigaté. E com o mobile, essa é a parte mais importante, você abre o aplicativo, você entra com a sua senha, você clica aqui, né, nos três tracinhos para abrir os formulários, o botão de formulários, e aí quando você aperta em formulário, ele vai abrir todos os formulários que existem para você. Se não tem nenhum, é porque você ainda não adicionou. Aí você clica no maisinho, aí você seleciona o formulário que você quer, né? Seleciona o formulário e dentro do formulário você vai preencher esses campos que aparecem agrupados, dados da execução, tipo de atividade. E aí, ao clicar, você vai preencher internamente cada item desses. Quando preenche cada item desse, inclusive coletando a localização, é muito importante, é imprescindível que o celular tenha aquela localização do celular autorizada, né? Vocês têm que colocar o celular para identificar a latitude e longitude. E quando você, em uma dessas abas, que a gente pode testar depois na web, vocês podem clicar no botãozinho que é esse. Deixa eu pegar aqui ó, o apontador. Esse botãozinho aqui, ó, ele vai selecionar a latitude e longitude onde vocês estão. Então, uma das perguntas de todos os formulários é essa seleção de quando você chega na propriedade, você vai começar a fazer o levantamento, você vai clicar no botãozinho também. Você vai identificar a família, vai identificar a, a organização, né, a executora, e vai também identificar a localização. Quando terminar de preencher o formulário, ele vai estar aqui, ó.
nesses perfis agrupados, vai estar dentro de cada aba dessas, e clica em salvar. Antes de sair da propriedade, você está saindo, terminou, você clica em salvar. Tá? Então, abriu, localizou, preencheu, salvou. Tá? Aqui nos 3 pontinhos tem algumas alternativas, inclusive salvar como rascunho. Não é para salvar como rascunho, é para clicar no botão de salvar. Quando você salva, né, quando você clica no botão para localização, você vai ter a localização e você só clica no OK ou no aceitar e ele vai preencher automaticamente a solicitação da localização. Quando chega na web, quando você tem internet, quando o seu celular tem acesso a uma internet, você pode pedir para sincronizar. Aí você tem um item aqui, ó, um formulário, está colocado aqui como exemplo. Quando sincroniza, ele fica rodando um pouquinho, a depender da velocidade, e depois ele desaparece do seu celular. Ele vai para a nuvem, que é onde eles devem estar. Então, basicamente, um fluxo de comprovação é sincronizar em casa ou no escritório o Coletum. Por quê? Porque às vezes tem um formulário novo lá e para baixar para o seu celular, você tem que fazer essa sincronização. Depois, preencher os formulários no campo, totalmente no campo, salvar no campo, tá? Sincronizar os formulários preenchidos no campo na nuvem. Então, chegou, teve acesso à internet, sincronizou. Aí vocês podem fazer alterações também. Então, você abre o Coleto, né, com o seu usuário. Se está tudo certinho, não precisa alterar nada. Se necessitar, precisa corrigir alguma coisa, é nesse instante na web que você faz a correção. Aí salva de novo e você vai gerar o PDF para poder anexar lá no Cigaté. Aí abre o Cigaté, comprova as atividades com o PDF e aguarda a avaliação do fiscal. Esse é o fluxo de comprovação. Alguém tem dúvida quanto ao fluxo? Neto Saldanha, você levantou a mão? Isso, eu tenho uma dúvida. Então pergunte, está no tempo. Você informou que no web a gente pode, caso haja algum erro, a gente pode consertar esse erro que foi feito lá no Coletum Web. Existe alguma informação que a gente não pode alterar, que não pode ser corrigida? Tudo que você tem acesso, você pode corrigir. Porque o que você não pode corrigir é aquilo que você não tem acesso, são os metadados. Isso tem uma parte do que está, mas você não fica disponível para você corrigir. Porque o que está disponível na web é justamente o que. Deixa eu tirar aqui. Eu vou parar apresentando. Pronto. O que está disponível na web são os campos, os mesmos campos que está no formulário. Então, você botou ali aqueles campos, alguns são obrigatórios, alguns não são obrigatórios, são textos, e às vezes você digita errado alguma coisa. Aí você dá uma verificada, corrige ali. Só que tem que ir salvo, porque você precisa registrar no seu celular, você precisa registrar no celular que você estava na propriedade, você entrou na propriedade, você saiu da propriedade. Tá? Então, você está no celular, está preenchendo, fazendo sua atividade direitinho, fazendo aquela interação, você fechou, acabou de fazer o serviço, fechou, quando chegar em casa, sincroniza. Aí você abre. Então, vamos abrir para ver. Então, vamos pegar o Coleton aqui. Eu acho que eu já estou com o Coleton aberto. Eu vou começar, eu vou dividir a tela e aí a gente começa da web. Partir, compartilhar, pronto. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair, né? Eu saí, aí eu abri o login,
né? Coloquei a senha, entrei. Aqui a gente vê todo mundo, vocês vão ver o contrato de vocês. Eu entrei aqui vou pegar o levantamento. Bom, aqui já foram colocados alguns, né? Quando sincronizou, veio para cá. Aí imagino que eu quero alterar isso aqui, eu quero editar. Pronto, aí eu tenho acesso aos campos. Aí a comunidade não é essa, é outra. Aí eu digito aqui a comunidade certa. Precisa fazer uma correção aqui porque a latitude não ficou legal. Eu posso clicar e localizar no mapa, ou tem um registro, eu anotei alguma coisa, porque na hora, se você usar o automático da máquina, do celular, provavelmente não vai ter erro, vai estar no negativo. Mas algumas pessoas que digitam ao invés de capturar a latitude e longitude, ele comete erro. E tem que estar certinho, você tem que ter essa informação. Então, a melhor forma de obter essa informação é capturar com o próprio celular. Você vai clicar no botãozinho lá, ele vai abrir, vai mostrar, e você aperta em OK e ele vai colocar nesse campo. Por exemplo, 90 não é daqui, não. Vai parar lá na Casa do Chapéu. E aqui geralmente é 12, menos 12, e de 30 a 40 e pouco, mais ou menos. É o que cai dentro da Bahia, entendeu? Então, essa latitude e longitude é importante para a gente quer localizar todas as fazendas, todos os pontos de latitude que pode corresponder a, a, a fazenda ou a atividade em si. Às vezes a latitude e longitude pode estar na casa, às vezes pode estar na propriedade e pode estar em algum ponto da propriedade. Então pode ter mais de uma latitude e longitude. Isso não é o problema, mas naquela região. E futuramente, se a gente for fazer uma entrevista, uma pesquisa, a gente vai identificar essa região, já sabe que naquela região tem um proprietário que está precisando de determinada política pública. E a gente vai poder utilizar essa informação. Botou a data, então repare que eu estou aqui com acesso a todos os campos que vocês viram lá. Quando eu terminei de corrigir, é só enviar e ele já corrigiu. E vai ficar registrado quem foi que corrigiu, quando corrigiu. Esses dados de metadados, vocês não têm acesso. Respondi a pergunta? Respondeu sim. Todos os campos que estão no formulário vocês têm acesso. Tá? O que você não tem acesso é aos metadados. Para modificar. Tá? Para visualizar, você consegue também. Bom, aí o que acontece? O que é que eu estou vendo aqui? Eu vou começar. Repare que tem vários formulários, um deles é o plano. E eu não sei exatamente até que ponto vocês. Eu vou fazer um preenchimento aqui. Vou deixar no ponto do preenchimento, vou aumentar a tela. Então, o que é um plano? Vocês podem perguntar a qualquer hora, tá? Vamos interagir. Todo formulário precisa identificar quem está fazendo. Vou botar o meu nome aqui, botar o meu CPF, vou inventar um CPF aqui. Vou trabalhar aqui, como é o nome da maioria de vocês, tem o COFASP aqui que eu já sei que está lá. Então, eu estou trabalhando agora para o Robson, não é? Então, não sei em que cidade eu estou, mas a Baíra, botei na Baíra, botei aqui uma comunidade. Aqui eu tenho que coletar o dado. O meu computador não está me dando muita informação. Eu vou para Amargosa, ó. Clicar ali em Amargosa. Aí, quando eu clicar aqui em Amargosa, OK, deu Enter, né? Ele já voltou. Ctrl. Pronto. Mapa. Como é que eu saio daqui? Agora eu que estou me embolando. Aqui o botãozinho está lá embaixo. Aperta fora o ESC. Aperta o quê? Ah, é.
Aperta o ESC. Não. Eu que estou me embolando aqui, ó. Escape. Bom, eu acho que é isso aqui. Não é o chat, pronto. Mas eu não botei a minha, por algum motivo, a minha latitude e longitude não veio para cá. Eu tenho que digitar -12, -40. Aqui é bom, se vocês estiverem digitando, usar 5 casas decimais, porque aí eu chego a nível de metros, né? A distância de metros. O 0,1 aqui é mais ou menos 1 quilômetro. 0,1 aqui. Né? O 1 grau é 111 quilômetros. 0,1 é 10 quilômetros. 0,01 é 1 quilômetro. Aí o terceiro zero já vai para metro, já tá na distância de metro. Então, 5 casas decimais é legal, já dá para identificar direitinho. Boto a data, pronto. Aí preenchi essa parte aqui. Aqui eu coloco uma outra pessoa, boto outro CPF, pronto. Aqui identifiquei a família. Identifica a família. Bom, agora vamos. A intenção do plano é coletar quais são as intenções, quais são os desejos de forma compatíveis com a nossa orientação, com o nosso propósito da chamada, compatíveis da ação de até, porque o agricultor não vai querer ganhar na loto. A gente, no máximo que pode dizer para ele, pelo menos você tem que jogar na loto. Então, não é nossa função esse desejo, atender esse desejo. O que eu chamo de desejo é algo mais racional, dentro da realidade existente, com os recursos que temos, com o que o extensionista que está indo oferecer à Terra consegue perceber de conhecimento técnico, de previsão de futuro, o que é que está chegando em termos de números, né, de clima. Com isso, junto com a vivência da família, com o diálogo com a família, há de convir que existe possibilidades de melhoria ali dentro. Então, qual é a possibilidade de melhoria que interessa à família? Então, você vai colocar aqui, pode ser aumentar o valor agregado, práticas agroecológicas. No caso, pode estar um pouco, pode ter algum objetivo que não está exatamente casado com aqueles 5 que a gente botou lá na chamada. Eu estou falando 5 porque um é ação social. A gente botou 4 metas da chamada que podem ser transformados em objetivos aqui, né? Estão relacionados com os objetivos. E você pode escolher o foco de atenção, né, que vai orientar as ações, fornecer orientações técnicas. Então, o objetivo, supondo que tenha caprino, então aumentar a produção de caprino, se tiver um subsistema, aumentar a produção de caprino. Aumentar a produção de caprino. Significa ter carcaças de maior tamanho, ter maior quantidade de animal. Eu suponho que seja isso. Então, aqui você bota uma data de início da atividade, outra data no fim da atividade. É bom planejar para os 4 anos, mas você não precisa alocar todos os objetivos com 4 anos. Às vezes você tem objetivos que você pode alcançar no primeiro ano, e aí você pode querer deslocar um segundo objetivo para o segundo ano, e assim por diante. Por que eu estou falando de deslocar? Todo objetivo vai exigir um recurso crítico, restritivo, que é tempo. Tempo de quem? Do agricultor da família. A família tem uma rotina e se ela está se mantendo com o que produz no campo, o tempo dela já está alocado.
tem que reservar parte desse tempo para o que vem extra. O que vem extra, no caso aqui, o que pode ser feito de orientação do extensionista para aumentar a produção de caprinos? Se ele está vendendo carcaça, você pode estar peso ou unidade, e assim por diante. Então, você teria orientações relacionadas a isso. A orientação é o que vem abaixo, daqui a pouco a gente vai mostrar. E o período de tempo, tem coisa que é rápida, né? Se você tiver a parte de hortaliças, gente, a minha formação não é agrônomo, não, viu? Podem me corrigir à vontade, mas eu tenho culturas de ciclo curtos e tem as coisas mais longas, né? As culturas de ciclo mais longo. Então, é, o, o que vocês precisam programar é quais são as ações que podem ser feitas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e quando é que esse objetivo pode estar alcançando, pode ser alcançado. Então, aqui define o período, né? Agora, clicando em selecione dentre as metas da chamada a que mais se relaciona a este objetivo. Então, no caso, produção. Eu quero aumentar a produção. Então, você tem a primeira, valor agregado, é justamente produção. O que a gente está chamando o indicador valor agregado? Ele é valor de produção menos valor de custo para fazer aquela produção. Então, a preocupação aqui é não se concentrar apenas na variável, no indicador produção, e esquecer de controlar também os custos relacionados a esse aumento de produção. Tá? Então, no caso aqui, geralmente produção, a gente está relacionando a primeira meta. Então, clica aqui na primeira meta. E aí a gente começa a colocar medidas que podem expressar quando é que eu chego a alcançar esse objetivo. Então, a medida é o quê? Eu tenho, por exemplo, peso médio dos caprinos. Peso médio do caprino. Em quilo. Em quilograma. Quilo aqui, tá, quilograma aqui. Quilograma. Pronto. Valor inicial. Um caprino, eu não sei quanto tá pesa 100 quilos, 50 quilos, né? E aí, diga aí, quanto pesa um caprino? Vou botar 40 quilos como sendo um peso pequeno, um peso inicial. O rebanho, em média, está com um peso de 40. E quanto eu quero chegar? Quero a 60. E estou imaginando que possa sair de 40 para 60. Tá? Aqui em cima, eu tenho que descrever a medida. Não precisa muito texto. Precisa exatamente para dar sentido ao número, eu tenho que botar um texto. Então, 40 o quê? 40 é o peso médio dos caprinos. 60 é o segundo peso, é o peso no futuro. Tá? Enquanto que o 40 é o peso presente, é o peso daquele momento que você tem, 60 é o peso do futuro. Eu tenho só essa medida, então pode ser que eu tenha outra, né? Quantidade, rebanho, né? Quantidade, caprinos em unidade ou cabeça. Tem 10, vai para 20. Então, repare que eu tenho duas medidas aqui. Pode botar uma segunda medida? Pode botar, por exemplo, cuidado com a alimentação. Qual é o custo crítico, né? Se for ração, então diminuir o custo. O custo. Aí eu estou com um custo que talvez seja alto por anual, né, de 5.000, e eu quero ir para uns 4.000. Aqui já seria um valor razoável. Então, com isso, eu tenho 3 mensurações que
quando alcançar essas quantidades, ou ultrapassar essas quantidades, eu vou estar, estou atendendo o aumento, o desejo de aumento do caprino. Então, o que não é aumentar infinitamente, é justamente alcançar alguns pontos, e esses pontos é justamente no diálogo com a família que vocês conseguem dar balizamento de qual é o ponto que deve ser chegado. Perguntas nesse instante, antes das iniciativas. Tem algumas mãozinhas levantadas, então vamos para as mãozinhas. Quem é que fala? Robson, sua mão está levantada. Robson Cofasp. Vai baixar a mãozinha? Não? Vocês têm dúvida? Ô, Anselmo, boa tarde. Diga. Oswaldina, aqui é Fundo de Franco. Oi. Você fez esse exemplo aí do objetivo de caprinos. No Sim. caso, eu queria que você fizesse um de quintal produtivo, só para me tirar algumas dúvidas. Então, Como é que pronto, seria você essa vai, você questão vai me orientando. Você vai me orientando. Eu não vou preencher a iniciativa, né? Vou pular e a gente vai acrescentar aqui, adicionar mais um item dentro do objetivo. Então, eu vou clicar aqui e vamos quintal produtivo. Então, o que que tem em quintal produtivo? O que que você quer fazer? O que seria um objetivo legal de quintal produtivo para a família? Pode falar. aumento, aumento da quantidade de frutíferas. Então, produção de frutas, né? Aumento da produção de frutas. Para mim, dar exemplos de produção é mais fácil, mas pode ser que tenha objetivos. Fruta é em quilo mesmo? Você consegue mensurar em ou é a unidade? Porque depende também, né? Vamos botar em quilo? Então, aumentar a quantidade, esse é o objetivo, tá? A quantidade, aumenta a produção de frutas, o quilo não precisa ser aqui, o quilo precisa ser na medida, tá? Então, aí você tem aumentar a produção. Aí você tem um início, um fim, tá? Aí seleciona a meta. Continua sendo, porque entre as metas, o valor agregado da produção me parece o mais adequado. Mas você tem práticas de conservação, você tem a parte alimentar, insegurança alimentar, tem aumento de renda, que você está muito ligado à comercialização, você tem que produzir e comercializar. Então, tem essas 4 metas. E tem também a meta, que é a ação social, que é mais genérico, caso tenha algum objetivo de mediação de conflitos, de resolução de problemas que esteja ali por dentro. Tá? Mas eu vou colocar esta primeira. O que eu quero chamar a atenção é que aumentar a produção, talvez, às vezes o pessoal fica dizendo, não, você está muito produtivista na linguagem, mas é o que eu conheço aqui, a produção, o que eu sei falar é isso. Mas não é para dizer que vocês sempre têm que jogar na produção, né? Tá bom, aumentou a produção de frutas. Aí eu liguei a meta, agora eu vou descrever a primeira medida. Então, produção de frutas pode ser uma medida direta. E agora eu boto o quilo. O quilograma está aqui. Então, imagine, pode ser caixas, às vezes tem, dependendo da unidade lá, do que é, você vai botando. Então, eu estou com 100 quilos, ou 1.000 quilos, né? Botei 1.000 quilos, eu quero ir para 2.000 quilos. Pronto. Então, repare que eu não boto nenhuma letra, né, aqui nesse campo de valores. Aqui só é número. O que dá sentido a esse número é esse texto que está aqui em cima. Porque eu vou ler aqui, ó. Começou com 1.000 quilos de produção de frutas e vai terminar com 2.000 quilos de produção de frutas. Entendeu? E com isso a gente consegue saber ir acompanhando, na medida que vocês vão visitando a mesma unidade familiar, vocês vão identificando como é que foi a produção até esse momento. Houve uma melhoria? Você tinha uma produção de 1.000, agora vai ser como?
Então, quando a gente estiver falando do acompanhamento, que a gente pode encaixar daqui a pouquinho, vocês vão registrar um número relacionado a cada uma das medidas que vocês colocaram aqui, tá? Então, deixa eu ver. Será que deu para entender a frutífera, o quintal? Porque o quintal você tem um objetivo, já está definido, está claro, e você tem uma medida. Pode ter mais de uma medida, pode ser, porque para você aumentar, vocês talvez tenham que acompanhar algum indicador, talvez fertilidade, talvez poda. Não, mas poda entra na ação de iniciativa. Fertilização, compostagem, essas coisas são ações que são tarefas. São justamente a orientação técnica que o extensionista tem que fornecer. Então, o que eu posso mensurar se a meta se tivesse ligado à meta de venda, aqui um indicador seria a venda. Então, supondo, por exemplo, que eu quero aumentar a renda. Para aumentar a renda, ou eu consumo, né? Eu como melhor, ou eu vendo. Então, eu vou supor que depois de ter a produção, eu quero vender. Então, para aumentar a renda, eu quero aumentar a venda em valores financeiros, aumentar a venda. Então, eu consigo vender R$ 1.000. Eu quero ir para R$ 5.000. Isso aí tem que ser racionalizado por vocês, né? E esse valor é relativo ao ano de produção, tá? Se não é uma safra, às vezes tem ciclos mais curtos, ciclos mais longos. Um ano de produção é quanto? É aí que você tem essa medida sempre acumulativa durante o ano. Você pode ter duas safras, somando uma com a outra, deu tanto, deu o valor do ano, tá? O peso médio é que é mais naquele período, né? Ou entrevistando a, a família, né? Se houve mudança nos caprinos, por exemplo, que a gente citou acima, você vendeu uma parte, aí você disse, nesse último ano, qual foi o peso médio? Você pode entrevistar, ou você vê, aí você dá uma mensurada de olhômetro. Se tiver balança, quiser fazer mais precisão, aí é questão do que tenha disponível, né? Do que vocês têm disponível. Então, o importante é que essa medida seja uma linguagem sua com o agricultor. E que toda vez que você for na propriedade do agricultor, você tem que lembrar, né, que você tem que levar esse texto dizendo: eu estou mensurando venda, né? Então, eu tenho que perguntar sobre venda, porque eu posso não estar no momento que o agricultor está vendendo. Então, eu vou lá, vejo a propriedade, vejo os sinais de cultivo, de trabalho na propriedade, mas muitas coisas eu vou ter que perguntar àquela pessoa. Com a caderneta agroecológica, que é uma ferramenta que talvez, eu acho que se for uma prática que venha a pegar, que significa anotar. Se o agricultor tiver condições de anotar o que produz, né, e o que vende, ele terá uma memória mais confiável do que simplesmente ficar na cabeça, tá? Então, anotar é uma coisa interessante, tá? É a orientação em relação a anotar. Bom, repare então que eu botei frutas, botei duas medidas relacionadas ao objetivo. Se essas medidas forem alcançadas, é bem provável que a renda esteja maior. Tá? Entendido o objetivo, então o objetivo pode ser qualquer coisa, ela não bota muito texto, tá? Na medida não tem verbo, no objetivo tem verbo, aumento ou aumentar. Eu também tiro
é aumentar a produção, porque o objetivo é uma ação, né? Eu quero aumentar a produção de frutas, eu quero aumentar, aqui lá cá em cima do caprino, foi como que eu botei? Aumentar a produção de caprino. O texto não precisa ser longo, precisa especificar do que você está falando, para não deixar algo tão aberto, aumentar a produção. Mas aí não dá nenhuma pista para quem está fazendo a análise da informação para saber do que você está falando. Aumentar a produção de quê? Então tem que ser completo. Ter um verbo, do que, em que condição. Então é mais ou menos explicar um objetivo. Entendido o que é um objetivo e o que é as medidas que caracterizam, quando chegar na segunda posição dessa medida, de cada uma dessas medidas, a gente está considerando que você alcançou o objetivo. É isso que servem as medidas. Dúvidas? Ô, Anselmo, boa Diga. tarde. Oi. O plano produtivo daquela unidade produtora familiar, a gente vai fazer um a cada ano ou vai ser quando for fazer essa visita com base para fazer esse plano produtivo? A Você gente vai fazer só faz um. agora. Só tem um plano. Agora, o plano, ele pode ser modificado. Na realidade, são os objetivos. Uma vez você colocando o plano, a gente não vai mudar diretamente, não vai apagar o que está escrito, vai manter o que está escrito. O que acontece? Lá para as tantas... Diga. 4 anos. Hein? É isso? No caso, vai ser um plano de trabalhar nesses 4 anos, nesse período. Isso. Exatamente. Você faz um plano, leva assim umas 2 horas conversando. É bom que use bastante esse tempo para amadurecer o melhor possível essas questões, né, relacionadas ao desejo, o que é que se quer, tá? Basicamente identificar o que é que se quer. E aí o que você vai 4 anos, só que às vezes acontece o seguinte: queria investir em caprino, mas depois não teve dinheiro para comprar caprino e o caprino perdeu o dinheiro, o valor do caprino caiu e o produtor não quer mais investir em caprino. Talvez caprino não seja o exemplo melhor. Mas, por exemplo, cacau tá um preço tá lá em cima, né? Deve estar todo mundo querendo plantar uma rocinha de cacau. Leva uns 4 ou 5 anos, né? Para que o pé aumente, né? Dê condições de produção. Mas é um investimento, né? Mas pode ser que depois de um certo momento, reconsiderando, mude de ideia. Não, cacau, eu vi alguns planos onde estava colocando a produção de cacau lá no norte, onde a aridez está muito alta, perto de São Francisco, assim, aquela parte é o Velho Chico que está ali em cima, não sei se é o território do Velho Chico, mas é ali em cima, perto de Petrolina, Juazeiro, aquela parte ali. E aí eu estou imaginando que sejam irrigados, né? Que sejam irrigados. Mas imagine que deve ter um custo alto e um risco, porque vai esperar um tempo, né? Vai esperar um tempo. Se já não tem a árvore já plantada, vai levar um tempo. Mas então pode ser que isso seja só desejo. E aí, depois de uma certa verificação, uma certa argumentação junto ao extensionista, junto à família, você pode dizer assim: olha, isso não é viável. A gente está chegando à conclusão que não é viável. O que eu estou falando? Esse objetivo pode ser mudado, mas não mais no plano, não mais no formulário plano. Você vai mudar no acompanhamento. É um outro formulário. Aí o que é acompanhamento, ele vai acrescentar objetivos e vai retirar objetivos. Então, depois de um certo momento, não deu certo, não quer mais aquela direção, muda de direção. Tá? Não é interessante ficar mudando de direção sempre. A gente só tem 4 anos de projeto.
Se cada ciclo de experimentação na agropecuária leva aí 6 meses, pelo menos, um ano, se você ficar mudando de ideia, só dá para mudar de ideia umas 2 ou 3 vezes, no máximo. Então não dá para ficar mudando de ideia. Então tem que fazer se concentrar em coisas bem específicas, bem próximas, bem plausíveis. Diga. Eu não sei se isso é uma dúvida. Ok. Ô, Anselmo, Diga. boa tarde. Boa. Eu tenho só uma dúvida. Assim, lá na caracterização, a gente colocou produção de ovos. Algumas pessoas queriam produzir ovos. Aí, no caso, Sim. a quantidade inicial, a gente vai colocar dos últimos 12 meses ou Isso. por mês? Ah, certo. Era só isso. Repare, produção que é acumulada, ela tem que ter um tempo, né, para você definir, porque a galinha vai produzir sistematicamente, né? Aí você tem que ter uma estimativa de produção de ovos. E o referencial é essa primeira caracterização. Então, o primeiro número aqui, é o que você puxa da caracterização. O segundo número é uma melhoria. É para onde vai aquela variável, tá? Você está se concentrando em uma variável para caracterizar a mudança, né? Aqui, na realidade, essas medidas só são algumas das várias mensurações possíveis que podem orientar essa intervenção, essa ação dialogada, né, com o agricultor. E é sempre um ano. E a caracterização e o plano têm que estar grudados. Você não vai esperar um ano para aplicar o plano. Você vai aplicar a caracterização e logo em seguida, ou até no mesmo dia, se você botar um de manhã, um de tarde, você pode fazer, né? Só não pode fazer na mesma hora, né? Você tem que fechar um formulário e abrir outro. A única coisa que precisa, né? Fecha um, abre o outro. Salva, né? Salva, fecha, abre o outro, pronto. Inicia. Você pode fazer uma continuidade se houver disponibilidade lá da família para fazer. Se você achar que é melhor separar os dois por uma questão metodológica, uma questão de carga cognitiva da família, é muita coisa na cabeça das pessoas para ficar. Então você separa um dia, separa uma semana, mas não separe um ano. Você não faz um plano um ano depois que aplicou o diagnóstico, porque é justamente a partir do plano que você vai começar a dar orientação, está registrando a orientação da família. E aí você perdeu um ano de não dar nenhum. Pode até estar dando orientação verbalmente, mas não registrou essa orientação. Então, há uma suposição de que talvez não tenha orientado. Então, o ideal é plano o mais cedo possível. Entendido? Perguntas? Entendi. Aí, no caso, eu estou com uma família que ela só está com sistema de avicultura. Sim. Aí, no caso, eu vou colocar um objetivo e dentro dos objetivos colocar as medidas ou vou Isso. ter outros objetivos? Você vai ter mais, você pode botar vários. Por exemplo, a avicultura. Eu vou botar mais um objetivo aqui. Vamos abrir um objetivo aqui. Porque quando você vai descendo aqui no formulário, você vai acumulando objetivos, tá? E eu ainda não entrei na iniciativa. Aí, ó, adicionar mais um item dentro de objetivo. Eu cliquei, aí abri um objetivo. Supondo que tenha avicultura. Então, produção de ovos. Então, vamos aumentar. Você pode. Um objetivo está ligado à sanidade animal, diminuir pragas, pode ter vários objetivos, que está ligado à produção também, tá? Aumentar a produção de ovos. Aqui pode ter. Eu sempre estou botando unidade aqui. Aqui não é para botar unidade. A unidade é lá embaixo. Então, botou o início, botou o fim. Aí são as datas de 4 anos, se for para você alcançar esse objetivo em 4 anos.
Tudo bem. Botar a primeira. Agora vamos primeira medida. Então, uma medida é produção de ovos. Repare que eu não botei o verbo. Produção de ovos. Produção de ovos. Aqui eu tenho que botar unidade. Ou é dúzia ou é unidade. Não sei como é que vocês botam lá. Então, botar dúzia. Dúzia. Mais ou menos assim. Ih, estou botando. Como é que escreve dúzia? Uma dúzia. 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 É assim que escreve dúzia? Eu estou errando, né? Dúzia. Uma dúzia. Então, Tá certo. hein? Agora tá certo. Agora está certo, não tá? Pelo menos aqui o corretor está aceitando. Então, Ah, isso mesmo. não é? Aí eu tenho 10 dúzias, e eu quero 30 dúzias. Não sei se é muito, porque é um ano que a gente está falando, né? No Bahia Sem Fome, o perfil esperado é menor do que nos outros grupos das outras chamadas. Então, em termos de volume de produção, deve ser mais simples, coisa desse tipo. A gente está esperando isso, embora o que puder fazer para melhorar a vida dessas pessoas, eles estão justamente naquele limite de sobrevivência que precisa ser melhorado. Então, botou os ovos, botou aqui o início e fim, e vai colocando as medidas, tá? Você, por enquanto, está concentrado na produção de ovos. Então, você pode ter aqui. Você precisa aumentar a quantidade de galinhas. Quantidade de galinhas, tá? Aumentar a quantidade de galinhas. Eu tenho o quê? Unidade. Unidade. E eu tenho 15 galinhas e eu quero ir para 30 galinhas. Porque uma forma de se você aumenta a quantidade de galinhas, você está aumentando a possibilidade de ter mais ovos. Então, você tem uma medida da produção direta, diretamente ligada ao objetivo, mas você tem uma medida que, se você não tiver mais galinha, talvez não seja interessante. Pode ser também que você queira acompanhar a ração da galinha, porque quanto melhor a alimentação, maior a produção de ovos. Então você bota aqui eu gosto do aumentar ou diminuir, tá? Aumentar a ou alguma propriedade da alimentação, a variedade da ração. Aumentar a variedade da. Não, eu botei aumentar a variedade. Na medida não tem verbo. Aí acredito, viu, Anselmo, que aí eu acho que seria aumentar a qualidade nutritiva da ração. Então é isso. Como é que mede? Então, na realidade, esse é um objetivo, mas como eu estou com o objetivo de aumentar a produção de ovos, eu quero acompanhar a qualidade da ração. Então, eu tenho que botar qualidade alimentar da ração. Agora, como é que eu vejo isso? Porque Nutritivo, alimentação. ele tem classificações. A ração tem alguma classificação, alguma coisa que possa ser identificada? Por exemplo, eles podem ter um número. Ração assim, tipo não 1. pode ser em porcentagem, tipo assim, melhorar, tipo assim, qualidade alimentar da ração em 30%, tipo aumentar em 70%. Mas a qualidade é melhor definir, porque, repara, supondo que para produzir ovos precisa de cálcio. Então você precisa ter ração com cálcio. Supondo que você tenha uma quantidade de ração com cálcio, né? Então eu botaria assim, quantidade de ração com cálcio.
alguma coisa assim. Olha que eu não sou nem veterinário, eu engenheiro químico dando palpite nesse negócio, mas vocês entendem. Ó, repare, eu quero melhorar a qualidade da ração, mas eu tenho que escolher uma variável que eu consigo acompanhar e que não seja tão qualitativa que é tem não tem. Às vezes pode ser, às vezes você tem que ter um aprisco. Eu quero, mas para ter o aprisco é um, ou tem ou não tem. Então é 0 em 1. Ou aumentar a quantidade, a área plantada. Você tem 0, 1, 2, 3 em hectare. Aí você bota hectare. No caso, quantidade de ração com cálcio. Se você. Eu vou ter o que? Quilo. Quilo em média, alguma coisa assim, que é o quanto você está dando de ração de cálcio. Supondo que você coloque 2 quilos na ração e vai para 10 quilos. Entendeu? Então, é algo desse tipo. A qualidade está associada a alguma coisa que você quer. Se a ração com mais fibra, ração mais fibrosa, então você tem que combinar na linguagem lá com o agricultor este entendimento. Às vezes é botar mais, fazer uma ração com os vegetais, com a parte de verde da própria unidade, né? Alguma coisa assim. Você pode acompanhar, porque se ele tiver uma prática de melhorar a alimentação, dentro de um certo tempo, isso vai refletir lá na produção do ovos. Entendido? Então, repare que o ideal é não botar uma coisa tão que não consiga mensurar, que não consiga contar. Né? Aqui é coisa de que você consegue contar, que você consegue identificar. Porque se você só se tiver uma mensuração, uma escala de qualidade, uma escala já definida, vocês conhecem, que você usa essa escala. Às vezes tem. Eu teria que estudar um pouquinho para dar um exemplo mais específico. Entendido, então? A medida é para saber como é que eu sei que eu alcancei o objetivo. Nesse caso aqui, quando eu tiver com 10 quilos de ração alimentando as galinhas com 10 quilos de cálcio, quando eu tiver mais galinha, quando eu tiver mais, que essas duas anteriores provavelmente vão provocar essa de cá. Né? Mas eu tenho 3 medidas que me identificam que eu estou me aproximando da produção. Se ele só tem galinha, pode ser que ele queira outra coisa. Então, você não precisa ficar restrito ao que ele tem. Mas aí tem que estudar a situação mesmo. É uma análise situacional. É o que você está vendo naquela hora que vai definir o que é possível fazer dentro da experiência que vocês têm, dentro da condição que estão observando ali. Tem também o tal do fomento, que pode ser útil também. Tá? Eu vou voltar aqui para começar a colocar a iniciativa. A iniciativa é a orientação que você dá. Aqui tem a família, tem o objetivo do caprino. Eu coloquei aqui as medidas do caprino. Tá? Aí eu quero aumentar a produção de caprino. Qual é a tarefa? Tem que fazer trabalhar. Aqui tem verbo. Trabalhar a sanidade. Não sei exatamente o que significa isso. Dar vacina no caprino. Aí você diz assim: vacinar, avaliar, fazer uma avaliação diagnóstico, que você tem que saber se a saúde do bichinho está legal. De qual recurso precisa, você tem que inspecionar, você tem que avaliar. Você tem que vacinar, pode ser que tenha vacina aqui. Vacina. Qual entrega? Seria
No caso, caprinos mais saudáveis. Então, os caprinos mais saudáveis. Dá para perceber, tem algumas variáveis que dá para perceber isso no tempo, se for, por exemplo, o peso, você pode ter algumas coisas que você presta atenção para ver se o caprino tá melhorando, tá? E ensina ao produtor para perceber essas coisas. Então, a tarefa em si é uma orientação básica, mas você pode ter várias outras orientações, mostrando como é que faz, dando exemplo e tudo mais. Isso vocês sabem fazer. O que que tem aqui na iniciativa que não tinha no Biomas, por exemplo? Possui investimento, né? Aqui se você vai investir nessa atividade, nessa ação que é da vacina, né? É, trabalhar a sanidade, né? Que pode ser só vacinar. Se você precisar de dinheiro ou tiver algum, você aperta sim e aí vai abrir um campo que é fomento ou crédito. Se o dinheiro vem de fomento, pode estar dentro daquele fomento que foi projetado, ou você pode também estar pegando aí o Agramigo, algum outro crédito que aí precisa trabalhar junto ao produtor como é que ele acessa esse crédito esta antes de fazer esse investimento. Mas supondo que pegou o crédito, no que será aplicado? Vacinação. Vacinação dos caprinos. Caprinos. É bom especificar. Investimento, R$ 1.000. Eu não sei quanto é que é vacinar caprino, não. E aí, pronto. Você aqui já completou o que você quer, trabalhar a sanidade, aí vai acrescentar nova iniciativa. Geralmente você tem várias tarefas. Não bota todas, não, mas é o que é principal, o que não pode deixar de fazer, o que é relevante para o agricultor, né, para sair daquela posição e alcançar o desejado. É aí é que a gente tem. Então, você pode trabalhar a alimentação dos caprinos. Aí, como fazer? Aí tem a tal da. Você tem que colocar, você produzir ração no própria unidade, você pode comprar ração, você pode descobrir. Também tem a questão de água, que é outro ponto. Depende do ponto crítico. É bom colocar pelo menos umas 3 iniciativas que estão atacando pontos críticos, que uma vez superados, facilita o alcance do objetivo. Entendeu? Então, a iniciativa é a orientação técnica. Inclusive, aqui, quando você tem o relato disso aqui, você vai tendo relatos das iniciativas. E no acompanhamento, cada iniciativa tem um relato que vai dizer quais são as dificuldades. É uma memória do extensionista. Quando ele vai voltar para aquela propriedade, é que nem o médico buscando o arquivo do paciente, dando uma olhada, uma lida, antes de voltar a fazer uma consulta com o paciente, porque ativa a memória do que foi discutido antes, em que ponto está, entendeu? Então, pronto. Aí a alimentação bota aqui uma forma de fazer, do que precisa e o que é que tem entregue. Então, você tem melhor ração disponível, que vai refletir no peso e tudo mais. O peso pode ser também uma entrega. Mas aqui você pode ter um preparo de uma área para produzir milho. Pode ser. Aí, se aqui tiver a ração, está relacionado à produção de uma área, né? Você vai ter uma área de milho para entrega, como entrega dessa tarefa. Tá? Perguntas em relação à iniciativa. Repare que o que fazer, como fazer, de que recurso precisa, que tipo de entrega. No final da tarefa, você vai ver o que, vai chegar a que conclusão. É algo concreto aqui. É algo concreto.
Você vai ter ração, você vai ter mais animais mais saudáveis. É isso que é a entrega. E se possui ou não investimento. Perguntas? Boa tarde, gente. Boa Boa. tarde, Anselmo. Pessoal. Aí, em relação aí a recursos, na parte de crédito mais propriamente dito, fala lá de fomento, sim, essa parte aí. Quando fala lá de fomento, a orientação que a gente teve antes, que é o seguinte, por exemplo, disponibilizado pelo projeto, que não fosse usado aí, não fosse usado esse termo fomento, portanto, aí não vai ter onde a gente especificar. E como iria colocar isso? E aonde? Fomento, Pronaf, nem outro crédito. Acho que não é para colocar fomento. Eu acho que tem que voltar à orientação que quem foi que deu, por que deu, para tentar descobrir. A gente só tem aqui ou fomento, ou Pronaf, ou outro crédito. Tá? Não vai ter. Se você não botar no fomento, né, não disser, porque você, nesse projeto do Bahia Sem Fome, está reservado um certo valor para ser investido. Seria interessante investir naquele ponto crítico, né, onde realmente vai produzir resultado. E é um fomento. Então, no formulário em si, não tem como não botar no fomento. Você indicar. Porque aqui você está planejando. Foi usado um argumento, né, que para não se usar esse termo fomento, isso, aquilo outro. Portanto, a gente fica sem local. É claro que todos nós técnicos entendemos que aquilo é um fomento. Então, é um fomento de pronto, porque não é do governo federal, isso, aquilo outro, então não vamos usar como fomento, mas que é fomento a gente não usando, não tem onde colocar. Eu estou colocando lá em outra parte, estou colocando lá uma ajuda de custo, isso, aquilo outro, por causa da orientação. Agora, se a gente pode debater sobre isso, seria interessante, vou perguntar, né? Eu não estava sabendo dessa orientação. Vou perguntar para saber se há mas é bom você voltar para entender esse problema. Porque, no plano, o registro, você pode até planejar e não gastar neste item, porque está associado a uma tarefa. Repara, vai aumentar, vai comprar caprinos. Então, imagine aqui que o que vai fazer? Comprar caprinos. Comprar caprinos. Então, eu tenho que comprar. Comprar, geralmente, o cara tem dinheiro ou vai pedir emprestado ou ter algum fomento. Então, tem um investimento. Isso. Existe uma lógica. Eu imagino que, assim como eu, quase todos os técnicos, pelo menos os que a gente tem conversado, nas equipes Saquiloto, a gente tem um objetivo, sim, né, com suas atividades Saquiloto, no qual a gente vai diluir isso aí. Então, o objetivo... Esse fomento, mas foi passado para a gente que não é para usar esse termo fomento. Então, pronto, tem que colocar em outro lugar aí, porque... não pode. Então, a gente tem que verificar novamente essa informação, que de fato isso vai persistir. O único lugar que você pode jogar um texto aberto é que no finalzinho aqui, quando você vai descendo aqui no formulário, ele tem um campo que você tem um relato. É um campo aberto, onde você pode colocar um texto. Eu acho que não ficaria legal. Quer ver? Vai descendo, vai passando aqui de já volta acabou. Aí, bem devagar, bem lento para mim. É porque o final aqui a iniciativa, quando termina a iniciativa de recursos. O recurso aqui. Recurso está se direcionando mais ou menos a recursos humanos, isso, aquilo outro, né? Mas se não tem outro local, é material, é tempo. Pode ser investimento, pode ser você botar investimento aqui. Porque, por exemplo, compra de caprino, que eu botei lá, quantidade, aqui no caso, eu vou botar mais para cima para chegar na compra do caprino. Vou chegar lá na caprino. Vacina. Aqui é a medida. Aqui é a vacina. Aqui comprar caprino. Comprar caprino, você vai... olha, repare, eu botaria o fomento aqui, tá? É o valor, mas é o valor planejado.
Quando você vai executar, no acompanhamento, você consegue também lançar o valor que foi investido ali, tá? Então, você vai abrir, olha, vai ter um valor investido aqui. Houve um valor, no acompanhamento você vai dizer, gastou tanto dinheiro. Para descrever a atividade que foi, no que foi gasto, beleza, mas que também já está subentendido lá em cima, né? É. Beleza. Então você faz uma revisão, vamos usar esse termo fomento ou não vamos usar esse termo fomento? Por quê? Pergunta a orientação o que é isso, para saber o que é isso. Se foi o pessoal da Bahiaté, porque eu não tive essa orientação, tá? Então, Pessoal da Bahiaté. foi. Não Então foi pergunta de novo. Para entender. Bahiaté. Então vamos ter que perguntar de novo para saber onde é que você lança, então. Porque se diz que não é fomento, vai lançar onde? Tá? Então, Eu estou colocando. Recurso é ajuda de custo, estou colocando assim. Mas como é que você lança? Vai botar lá embaixo, naquele relato aqui embaixo, né? Sim, mas lá onde. Mais dá para colocar, lá onde tem. Onde gastou, por exemplo, isso, aquilo, outro. Dá para colocar. Onde gastou vai aparecer no acompanhamento, no formulário de acompanhamento. Gastou, aliás, com quem gastou, com quem gastou, né? Quanto que gastou no formulário de acompanhamento. Aqui é o que pretende gastar. Então, aqui, quando você faz um objetivo e diz assim, ó, eu preciso aqui aumentar a produção de caprino e uma das tarefas é comprar caprino. Eu vou gastar dinheiro. De onde vem o dinheiro? Eu tenho esse dinheiro, então está no recurso do cara, já tem esse recurso. Mas eu vou precisar, não tenho esse dinheiro, eu vou precisar de crédito ou de algum outro tipo de fomento. Então vai ter que lançar ali, tá? Ficou faltando a aba de recurso próprio, né? Mas é porque o foco de atenção aqui é acompanhar justamente o dinheiro de crédito e fomento. Porque se for recurso próprio, ele vai botar aqui no recurso. De que recurso precisa? Recurso próprio. Recurso próprio. Tá, beleza. Recurso próprio. Ele não vai precisar buscar dinheiro externo, entendeu? Bota aqui. Bom, o plano só tem objetivo, medidas e iniciativas. Pode ter várias iniciativas, podem ter vários objetivos. Cuidado para não ficar com muito pouco objetivo, porque pode ser que termine logo e não faz sentido ficar dando até num objetivo que acabou rápido. Então, é bom ter 2, 3, 4, até 5 objetivos é uma coisa interessante. Depois disso, pode ser mais complicado vocês acompanharem. E aí, mas se for um só objetivo, lá no meio do caminho, a gente vai ficar perguntando assim, sim, aqui parece que você já atendeu. E aí, você vai entregar mais o quê? Aí você vai acrescentar outro objetivo, né? Então, há um acompanhamento. Se você fizer uma previsão logo durante o plano, você faz uma linha de tempo de 4 anos. O que é que você vai fazer nesses 4 anos? Dúvidas em relação ao plano? O plano já está por aqui. Aqui no final é um relato onde você coloca um texto de tudo, todos os pontos críticos, o que você. Aqui você pode botar qualquer coisa. É mais a memória de vocês aqui dentro. Quando você volta para esse texto, você está lembrando o que foi que aconteceu naquela propriedade. Tá? Muito bem. Vocês querem dar uma olhada no acompanhamento? Quando sai do plano, você fez o plano, agora você faz alguns meses depois, você volta para a unidade e está querendo acompanhar ela. Tá? E aí, nesse caso, a gente vai abrir um formulário de acompanhamento. O formulário de acompanhamento, você identifica a mesma coisa, o técnico, bota aqui o CPF, mesma coisa. Quando iniciou, né, a data da realização, aqui bota também a latitude, longitude, clica lá, isso no mobile, né? O mobile já tem aquilo lá. Aqui coloca outra pessoa, que é o responsável pela propriedade. Tá.
qual é o problema que temos hoje? Né? É que a gente não consegue puxar o objetivo, o formulário, que quando você abre o formulário, ele não viu qual foi o objetivo que ele está acompanhando. Ele não tem essa capacidade. Você tem que dizer aqui qual é o objetivo que você está acompanhando. E você tem duas maneiras de buscar o código do objetivo. Ou pelo BI, que o BI está aqui, você tem o plano, já está online o plano. Até a próxima semana vão sair mais 3 formulários aqui também. Tá? Aqui você vem plano visual 1. Aqui você tem o número do grupo familiar. Depois você tem o representante, né? O nome e o CPF da família, o técnico responsável. E aqui você tem o código do objetivo. Se você buscar aqui, ó, for para o lado, sim, eu quero acompanhar este objetivo, que é esse texto aqui. E essa iniciativa aqui também. Às vezes, tem mais de uma iniciativa. Por enquanto, nesse exemplo aqui, para cada objetivo, teve uma iniciativa. Quando tem mais de uma iniciativa, ele vai, o código do objetivo repete. O código do objetivo repete e você vai ter 2 códigos de iniciativas aqui. Mas vamos supor que eu queira acompanhar este objetivo e esta iniciativa. Então, eu vou clicar aqui, vou copiar, né? Você tem que levar esse Excel, né? Baixar esse Excel e, e aí você teria os códigos na mão ou copiar os códigos. Mas basicamente é isso. Colei o código do objetivo. Esse está descontinuado? Não, é um objetivo que eu estou continuando. Eu tenho 3 medidas. Tá? Quais são as medidas? No Excel, no Power BI, você pode ver aqui embaixo quais são as medidas. Se você clicar aqui, vai selecionar a medida aqui embaixo. E, por sinal, não tem medida. Algum problemazinho de configuração que eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada nesse problema de configuração. Pode ser que não localizou a família. Pode ser. Deixa eu ver se tem outro aqui. Não, deve ter sido uma configuração aqui. Mas vamos ver se o outro, neste caso aqui, do objetivo. Entendi. Aqui está faltando as medidas, alguma configuração. Eu vou dar uma olhada nisso. Deve ser um erro da. Por que que não está vindo a medida? As medidas estão meta medida. Vai aparecer aqui, provavelmente um erro da configuração, já identifiquei, vou dar uma olhada. Para não ficar sem ver, vamos dar uma olhada no plano aqui, né? Plano visual 2. Eu passei por biomas agora, então eu tenho aqui, ó, eu tenho um objetivo, tá? No plano visual 2, que é uma forma de visualizar, eu tenho uma medida, aquisição de aves caipira para a produção de ovos, unidade. Então, essa é uma medida que, na realidade, é quantidade de aves caipira, né? Você não tem 0 e tem 50. Tem 0 e 50. A segunda medida também é adoção de medidas sanitárias para a prevenção. Então, quantas medidas unitárias de sanitárias foram adotadas? Até 3 medidas. Então, as medidas estão aqui, né? É, estão aqui. Uma vez que você identificou o objetivo, você vai saber o seguinte: essa medida é de 0 a 50, supondo aqui que seja essa de cá. Eu vou pegar o código copiar o valor do objetivo. Já mudei de objetivo. Qual é a primeira medida?
A primeira medida é entre 0 e 50. Significa comprar aves. Comprar aves. E no caso aqui, ele comprou 10 aves. Então, a medida está em 10. Ele saiu de 0 para 10. Na medida 2, a medida 2 é medidas sanitárias, é aplicar medidas sanitárias. Não tinha nenhuma, ele tem pelo menos 3 medidas sanitárias a serem aplicadas. Então, bota uma. Nesse momento que eu estou visitando, eu estou enxergando que foi aplicada pelo menos uma medida. Qual é a medida 3? A medida 3 está relacionada a aumentar a renda familiar. Então, de 0 a 1.500. Então, ele vai para... Pode ser que naquele instante esteja 0, não aumentou ainda a renda. No outro momento que você fizer a visita, pode ser que a renda melhore, aí você anota, faz a entrevista. Só que você tem que fazer 3 perguntinhas à família, né? Você comprou alguma galinha? Qual foi a medida sanitária que você aplicou? Como é que foi? Aí você tem uma interação lá. Chegou a vender algum nesses últimos meses? Como é que foi a produção? Como é que foi a venda? Quando você vai conversando e vai dizendo, e aí você vai colocar. Você tem que ficar prestando atenção naquelas 3 coisas que identifica a aproximação do objetivo, né, que está se aproximando do objetivo pretendido. Uma vez definido isso, aí você passa para a iniciativa. A iniciativa está aqui do lado. A iniciativa, nesse caso, está aqui embaixo. Deixa eu botar aqui, clicar nesse objetivo. Pronto. Aí você tem a iniciativa. No caso do plano visual 2, está aqui embaixo. No plano visual 1, está um do lado do outro. Né? Está aqui do lado. Né? Você tem a iniciativa, está aqui do lado. Código da iniciativa. Se eu pegar aqui essa de cá, copiar esse valor e botar lá, né, tem que ser da mesmo proprietário, né? Essa medida tem que ser do outro que eu botei em cima. Na realidade, não é, mas tudo bem. O que eu tenho que informar? Só tem 4 posições. Primeiro, é descontinuada? Não, ele continua. Qual é a situação? Qual é a situação? A situação são 4 posições. Não fez nada, iniciou, mas ainda não completou, está aquém de 50% do que deve fazer, superou os 50% e ou foi concluída. Só tem essas 4 opções. Então, vou botar aqui a primeira, iniciar e antes de 50%. Foi investir no fomento ou crédito? Aí é que a gente tem que informar que lá no plano, a gente planejou. Pode ser que na hora da execução o investimento vai para outro canto. Então, mas geralmente o que você planeja é o que deve ser feito, né? É onde está mais a racionalidade do processo. Se sim, foi investido em quê? Aí você vai dizer o que foi investido. Foi investido R$ 1.000, compra galinha. Compra de galinha. Compra de galinha. E faz um relato, alguma dificuldade, o que foi que aprendeu com isso, um relato disso que você está percebendo. Tá? Se você tiver uma nova iniciativa no mesmo objetivo, você acrescenta aqui sim e acrescenta mais um objetivo. Se for não, fica aí nessa posição mesmo. Tá? Então, o que é iniciativa? O que é iniciativa? É só saber se está iniciando e se concluir. Se não iniciou, iniciou e concluiu. O investimento pode ser uma redação aqui, é um texto, né? Pode dizer, comprou R$ 1.000, né? Botou assim, R$ 1.000, bota dinheiro, R$ 1.000, na compra de 100 galinhas. Pronto. Na compra de 100 galinhas. Não sei se dá para comprar tanta galinha assim. Mas aí você bota aqui o texto. O que gastou e onde gastou. Com o que gastou, em que quantidade gastou. Pronto.
Se não tem, não tem. Se não tem o investimento, não tem. Você só faz o relato relacionado a este acompanhamento, que é a memória. Toda vez que você vai no campo, você dá uma revisada nessa memória, nesse relato, para saber, ó, a última coisa que eu fiz com esse produtor está relacionado a essa iniciativa, eu estava acompanhando isso, e a minha informação, o que eu percebi foi isso, eu releio isso para voltar ao campo. E isso dá mais informação quando você for interagir. Porque acompanhar, não sei quantas famílias vocês vão acompanhar, é 70, mais ou menos isso. Se for, diminuiu de 90 do biomas, né? Mas ainda assim, 70 famílias, a memória, a minha pelo menos, é muito falha para ficar lembrando de toda vez que eu visitei uma pessoa. Então é bom vocês anotarem. Tá. Bom, aí você vai adicionar iniciativas, todas as iniciativas que você estiver acompanhando. É interessante que uma vez por ano você acompanhe tudo que está ali no plano. Tenha pelo menos um registro por ano de todas as iniciativas e objetivos, mesmo que seja zero, não fez nada, não iniciou. Ok, é um registro. Está mostrando que você viu que não fez. Você vê que não fez é melhor do que o vazio da informação. O vazio da informação entra no indicador de que não está acompanhado. Uma quantidade de iniciativas ou objetivos não tem registro algum de acompanhamento. Essa desinformação não é interessante para a gente. Então, se você fizer os acompanhamentos, pelo menos uma vez por ano, você tem que ter uma medida para tudo aí. Provavelmente vocês devem ter até 3 visitas de acompanhamento, com registro de acompanhamento. E tem que cobrir aquilo que está no plano ou aquilo que está entrando no plano. Bom, esse campo também você pode adicionar um objetivo novo. Diga. Alguém Aí, quer falar? nesse caso, nesse caso, a gente não pode começar o acompanhamento antes de acabar o plano. Faz o plano primeiro Isso. ou pode fazer os dois? Não. É porque você só faz um acompanhamento de um plano. Sim. Aí, Porque nesse senão caso você também, vai como a gente... estar. Se você não tiver plano, você está acrescentando o plano aqui nesses objetivos. Você estaria usando o formulário de acompanhamento para gerar o plano. Uhum. Entendeu? Aí, nesse caso também, que tem uma estimativa de, a gente coloca mais ou menos de 1 ano, 6 meses a 1 ano para ele realizar o plano. Nesse caso, mesmo ele não realizando, a gente já pode fazer acompanhamento e colocar aqui não. Isso. Uma informação muito importante é a família não quer fazer nada. Entendeu? Como é que você vai me Tem... dizer? Né? Tem situações em que você não, por mais que você consiga interagir, que tenha aquela qualidade da relação, que motive, a situação pode não sair daquele ponto zero. Pronto. Você fez o possível, mas não saiu do ponto zero. A questão é que, por exemplo, se for uma família que está no início, se você identificar o quanto antes isso, você substitui a família. Né? Porque pode ser que não tenha interesse. A família. Na chamada 2015, a gente fez um questionamento posterior e houve várias situações de que a família desistiu. Só que foi tentado, foi visitado várias vezes. Então, se foi visitado várias vezes e a família tinha desistido, não estava apresentando interesse, é dinheiro jogado fora, né? É dinheiro público jogado fora. Então, bom, você substitui por alguém que está querendo o serviço. Tá? A gente não pode forçar pessoas a aceitar o serviço. Entendi, obrigada. Então, sempre, mesmo o zero é importante. Não fez zero é informação. Tá? Pode ser que só a presença motive alguns agricultores, mesmo eles não executando a tarefa, que tem algum reflexo na produção. Porque às vezes não é aquela tarefa que está interferindo, mas é outra. Tá? O ideal é que vocês selecionem as iniciativas que realmente devem ser feitas
para o melhor aproveitamento do resultado do objetivo. Mas pode acontecer que você está focando em uma direção e, na realidade, a melhoria está surgindo por outras, em outro ponto. Uma alternativa é você abrir um novo objetivo, você incluir aquela nova pegada, aquele lado ali que está evoluindo. Será que aquilo não é realmente o objetivo? Aí você pega novo objetivo, sim, aí vai acrescentar no formulário de acompanhamento exatamente o que você fez no formulário do plano. Vai botar aqui o objetivo, botar a data, selecionar a meta, e aí vai ter uma descrição da medida 1, qual é a medida que você está acompanhando, bota o valor inicial, o valor final. Aí você vai botando as medidas. Você está criando até as iniciativas. Botou as iniciativas aqui, tá? Adiciona tantas iniciativas forem necessárias nesse novo objetivo, e isso vai aparecer aqui vai aparecer nesse ponto aqui. Quando você, nessa aba aqui, ó, novo objetivo, aí seleciona, esses são itens de novos objetivos que foram acrescentados. Isso eu estou olhando no Biomas. Esse formulário aqui, eu acho que ele até que tem, ó. Eu acho, tem novos objetivos. Já está entrando, porque no acompanhamento Bahia Sem Fome só tem 2 acompanhamentos, 2 organizações que estão com acompanhamento. Eu achei que talvez não tivesse. Mas tem alguma coisa aqui. Vou fazer uma verificação desses dados. Então, no Biomas está aqui. Então, você pode selecionar as novas iniciativas, os objetivos descontinuados. Então, aquilo que foi descontinuado, você bota sim, aí você sabe o que foi descontinuado. No Biomas tem de objetivos descontinuados. E aqui tem também iniciativa descontinuados. Tá? E aí você pode, e com essa tabelinha, quando você exporta a tabela, você tem o dado em Excel que pode trabalhar. Você pode ter vários detalhes aqui, inclusive, aqui está dizendo, ó, novo objetivo, objetivo descontinuado, nova iniciativa, está identificando de onde veio aquele objetivo, tá? E com isso você pode lembrar, né, de onde está aquele registro. Porque no caso do coleto, aqui aparece tudo junto. Mas no coleto, nos formulários, você tem os do plano e os que estão no acompanhamento. São esses 2 formulários. E se você precisar fazer uma alteração, né, recentemente você colocou e quer fazer uma alteração, esses novos objetivos e essas novas iniciativas, elas só conseguem ser alteradas no acompanhamento, enquanto que no plano você consegue descontinuar, né? Os objetivos que vão ser descontinuados são aqueles que estão no plano. Esses aqui de novos objetivos também podem ser descontinuados, também. Pode acontecer de serem descontinuados também. Tá. Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver aqui, voltar. Então, o acompanhamento, você tem que pegar o código do objetivo e da iniciativa, colocar e dizer a posição. Dizer 3 medidas para o objetivo e dizer a posição das iniciativas. Iniciou, não iniciou, fez, não fez, concluiu, concluiu. Pronto, só isso. Se tiver novos objetivos, você acrescenta. Se você quiser descontinuar porque não está andando, ou a iniciativa, porque aquela orientação não pegou. Por algum motivo, a família devia estar trabalhando, mas não evoluiu. Então, combina. Vamos mudar. Isso não está dando certo. E aí você descontinua a tarefa, para não ficar uma tarefa aberta sem nenhuma ação, entendeu? O BI, né, ele vai dizer o que está andando e o que não está andando. E aí você vai se preocupar para ver se dá uma reconfigurada. Bota uma outra iniciativa. Não precisa ficar fazendo aquilo que não dá murro em ponto de faca, né? Mas pode ser que seja fundamental, aí não pode abrir mão dela.
Se é fundamental, não pode abrir mão. Então, ou faz ela e alcança o objetivo, ou não faz a iniciativa e não alcança o objetivo. Essa situação, não há uma alternativa para alcançar o mesmo objetivo. Bom, então é isso que vocês têm de ferramenta. A Anselmo, ferramenta, diga. aqui é a Grace da Fatris. Oi, E eu queria tirar uma dúvida em relação a essa questão dos códigos. sim. Hoje eu recebi um aviso, né, do pessoal do TI dizendo que o visual já estaria disponível. Mas eu estou vendo que Mas, tem um errinho aqui. mas quando a gente acessa, ele dá como acesso negado. Fala que a gente precisa entrar em contato com o proprietário. Aparece o É, seu e-mail. você já tinha acessado antes? Eu tinha o- acessado e o formulário de plano produtivo não aparecia. Sim, mas é porque ele entrou agora no domingo. Foi domingo que ele entrou. Hum, Sim, aí hoje eu acessei e não tem os dados. Está é, todo. Aparece como aqui, como você está mas compartilhando a tela você aqui já com a gente, acessou né? outro Aparece essas formulário? informações, mas as informações dos planos não aparecem. Tá. Então, eu teria que ver o seguinte: ou não capturei, porque na extração do plano, a sua organização, eu não puxei, não baixei, por algum motivo. Um dos motivos é a gente não está como administrador da sua organização, lá no Coleto. Você vai definir o agente como administrador também. Se eu não estou como administrador, eu só vou ver em branco. Eu não Eu, ac- vejo. eu acredito que não seja o caso, porque o nosso acesso é o mesmo que a gente utiliza para o Biomas. Não, eu sei. O e-mail e a senha pode ser o mesmo. Você tem uma licença do Power BI. Isso não é o problema. O que Sim. eu estou chamando a atenção é no Coleto. Porque esse dado, se está aparecendo em branco, não, mas você está dizendo que tem. Eu acho melhor você fale com o seu fiscal para a gente marcar uma reuniãozinha para eu ver isso. Porque pode ser problema mesmo de alguma configuração de e-mail mesmo. Quando você entra, mas fica, essa tabela aparece branca, quando entra e a tabela é branca, então pode ser uma questão de extração de dados. Pode estar Sim. relacionado a Bahia até não estar como administrador do coleto. Então pode ser mais de uma coisa. Mas se você está dando um e-mail dizendo assim, você não tem acesso, é alguma configuração. Vamos Não. dar uma olhada. É melhor a gente Aqui, marcar. nos outros formulários de levantamento e caracterização, a gente tem acesso aos dados. Aparece os Então, dados dos beneficiários. Só apenas nesse que você o colocou novo, né? visual hoje, pelo menos eu fui notificada hoje, né, do plano produtivo, que não aparece os dados. Tá bom, vou dar uma olhada nisso. Como ele entrou agora recente, pode ser que tenha alguns probleminhas mesmo. Vou dar uma olhada. Isso. E E eu aí, vou, caso persista, marcamos uma reunião e eu vou visualizar o que está acontecendo na entrada de dados. pronto, Tá? porque a gente foi até orientado a pegar os códigos, né, É. para o acompanhamento do plano produtivo no Coleton, mas no Coleton a gente só tem acesso ao código do objetivo, não tem acesso a código de iniciativas. Tem sim. Deixa eu mostrar Onde para você. fica? É, repare, quando a gente está no plano, você exporta, tá vendo? Você tem dois planos aqui. Aí exporta. Exportar. Aí vai baixar aqui, ó. Pronto, baixei. Aí eu vou abrir ele vai abrir isso aqui, pronto. Pronto. Aí, repare, objetivo está nessa aba, iniciativa está nessa. Tá vendo? Ah, Código. pronto, É porque está em duas abas. Tá vendo? pronto, pronto. O pessoal do TI procurou e me informou que É, não teria. é porque ele olhou esse objetivo, não está um do lado do outro. Ele está em abas diferentes, tá? Pronto. Obrigada. Nada. E aí, eu acho que eu expliquei o que era possível. O ideal é vocês terem dúvidas. Tem alguém que está sem áudio?
iniciativa que não necessita. Eu não entendi esse texto do RC aqui. Estou orientando a equipe a colocar as iniciativas que não necessitam de recursos financeiros e que não irá utilizar recursos para o primeiro ano. As iniciativas que irão utilizar recursos da administração. Quer dizer, depois do primeiro ano vai jogar o recurso. No primeiro ano não tem recurso, ok. Aí é uma dinâmica, ver se isso é adequado. Às vezes você precisa fazer coisas. O acompanhamento ainda não sabem fazer. O acompanhamento é durante a de visita técnica, você fez o plano. O plano é a orientação técnica. Você tem lá as tarefas, o que vai fazer. Quando você vai fazendo a visita, você vai verificar e orientar. Você vai orientar e vai avaliar. Se você percebe que aquela orientação está dando certo, continua a orientação. Se você percebe que precisa mudar algo, você chega e dá uma outra orientação. Quando você dá uma outra orientação, você está modificando essas iniciativas no acompanhamento. Se não precisar modificar, acrescentar a orientação ou retirar a orientação, você simplesmente vai marcar. Não fez nada, iniciou, mas está antes de 50%, está depois de 50%, concluiu. A orientação ela vale de início a fim, não acrescentou nada, então você só está marcando 4 posições, 4 possíveis posições, tá? E quanto ao objetivo, você está marcando se ele está se aproximando do valor final. Você tem um valor inicial, que está muito próximo da caracterização, daquela primeira posição de diagnóstico. Se tiver o dado ali, se não tiver, você coloca o dado que for adequado em relação ao ano anterior e vai marcando se está melhorando, qual é o valor agora. Aí você vai, na medida que você está visitando a propriedade, você está identificando qual é a situação atual da família, no que eles trabalharam no período anterior à sua visita, o que foi modificado, quais foram as melhorias, será que é necessário mais uma orientação? E aí o formulário de acompanhamento só está marcando aquilo que está combinado, né? Qual é a posição do que foi combinado no plano, ou está modificando o plano, acrescentando orientações, acrescentando objetivos. Então, o formulário de acompanhamento é simples, é só acompanhar o que foi combinado. Anselmo, boa tarde para todos. Uma questão, nós trabalhamos em uma região que a maior parte da criação, da produção é mais criação de ovinos, caprinos ou aves, né? E nós está tendo um problema sério, que é a questão da mortalidade desses rebanhos por conta dos cachorros aqui na região. Eu ouvi falar disso. Se eu fiz um plano produtivo com esses animais, que aconteceu comigo essa semana, o agricultor só tinha 5 cabeças de ovelhas e o cachorro matou as 5. E no plano eu coloquei só ovinos. Aí, durante essa visita de acompanhamento do plano, eu posso modificar o objetivo dele, a exemplo, dele Sim. comprou a quantidade de galinha para criar, eu posso mudar o objetivo? Sim, você pode acrescentar. Porque você pode ter se concentrado no plano, no problema imediato, e uma vez resolvido aquele problema, o foco de atenção pode ter mudado. E que não conseguiu sensibilizar, não tinha momento, o momento não dava para sensibilizar no plano, quando você fez o plano. Aí você acrescenta no acompanhamento. Você vai botando objetivos ali. Entendi. Mais perguntas? As mãozinhas levantadas são perguntas? Acho que não, né? Porque senão teria... Deixa eu ver. Outra pergunta.
Com relação ao acompanhamento do plano, nós estamos ainda fazendo a elaboração do plano agora, recente, há 30, 60 dias. Para a gente fazer acompanhamento, a gente ainda não tem resultado. Então, mantém o que colocou? Porque você só vai... Se você está fazendo o plano, você tem que dar um tempo, né, para começar a fazer a visita de acompanhamento, porque não deve ter dado tempo ainda de fazer nada, né? Quando você vai visitar para fazer o plano, você dá orientação, estimula e dá um tempinho para que aquela orientação dê resultado. Eu não sei quanto tempo depois de você ter dado a orientação é possível ter alguma modificação na propriedade, na família. Às vezes 3 meses depois, você pode ir fazendo. Existe uma certa quantidade de visitas possíveis. Tem que acompanhar também para ver se não estoura logo no início, cheio de visitas. Então tem uma quantidade, né? Você tem que verificar aí. Mas você pode fazer logo depois do plano. Só que não adianta você fazer um plano na semana e depois acompanhar o plano na semana seguinte. Não tem nem muito sentido, né? Com relação à seca prolongada na nossa região, acho que com 6 meses talvez ainda não tenha resultado, mas a gente vê o que é que faz com o agricultor e, à medida que ele for aumentando alguma coisa, vai melhorando nas visitas. Esse aplicativo aí do Power BI, né? Sim. A gente vai ter acesso pelo celular, tem como baixar esse aplicativo? Tem, sim. Você bota, tem um app lá da Microsoft que você baixa. O celular tem que ser um pouco, tem uma memóriazinha, né? Eu tô com o celular muito, muito ruinzinho. Ele fica muito lento, mas ele tem a mesma visualização. Você vai ver na horizontal, porque ele não, o formato do BI, ele tá na horizontal. Eu não fiz na vertical, tá? Então você vai ver, tem que aumentar o tamanho da letra, né? Você vai puxando assim os dedos e vai aumentando o tamanho da letra e deslocando, né? Aí você consegue fazer a leitura. Aqui tem uma pergunta: se o agricultor tiver 20 cabeças de ovinos e tiver perdas urgentes, tem algum problema colocar um valor diferente no plano de caracterização, da caracterização? Se o agricultor tiver 20 cabeças de ovinos e tiver perdas urgentes, quer dizer, deve ter acontecido, tem algum problema colocar valor diferente no plano de caracterização? Não. O plano é depois da caracterização. Pode ter perdido. E aí você bota a situação que está mais próxima. O ideal é que exista uma coerência, já que o plano está encostado na... Tem que fazer o plano encostado na caracterização, né? Então, se tiver perdas, é uma coisa muito complicada, né? Essa pergunta foi relacionada à questão dos cachorros. E aí eu perguntei depois. O cachorro passou lá, comeu tudo. Isso. Infelizmente, a região aqui está muito difícil. E vocês, como é o jeito de lidar com esses cachorros? Dar treinamento no cachorro? É meio complicado, né? Não temos jeito, porque são cachorros que são criados na rua, então acaba invadindo a roça do agricultor, quando descobre já sangrou todos os animais. E não pode nem matar os bichos, né? Se matar, a justiça quer prender o dono da propriedade. Mas o dono do cachorro é quem ganha, infelizmente. Pois é. Então, na realidade, também está tendo muita perca do cachorro, por bicho de mato, raposa. É um risco danado, né? O cara que está cuidando aí, investindo tempo e dinheiro, e depois perde. Inclusive, na caracterização tinha um valor, e quando eu cheguei para o plano produtivo já tinha outro, por perca também. Aí você pega o valor mais recente. Vai estar justificado. Você pode até acrescentar no plano, você tem no relato, houve perda devido ao cachorro. Pronto, bota lá para lembrar, né? Para você depois ter a história, né? Então, aqui tem, nesse caso da descrição da medida, não pode descrever tipo.
começar a aquisição de ovino para reprodução e depois colocar o valor inicial e final só em quilo ou em litro? Ó, a medida, ela é quilo, litro, tipo, o tipo assim, do tipo de animal, né, tipo de raça, é qualitativo. O ideal é que você coloque o qualitativo, a quantidade do qualitativo. Eu quero aumentar uma genética, eu quero comprar animais com determinada genética. Então, eu estou com 0 desses animais e eu quero aumentar a quantidade desses animais. Eu já tenho outros, né? Bovino. Tem bovino, mas tem outra genética. Então, eu tenho 0, eu tenho 10 bovino, mais 0 da genética. Aí, a medida pode ser 0 daquele tipo. Eu quero comprar 10 daquele tipo. Então, vai sair de 0 a 10, mas o rebanho todo é 20. Eu acho que nesse caso seria como objetivo o aumento do rebanho. Então É, poderia ser aí unidade, né? é, Unidade animal, cabeça. é porque o objetivo pode ser influenciado pela genética, pela quantidade comprada. Ele pode estar vendendo, mudando. Então, ele quer manter a mesma quantidade, mas ele quer mudar a genética. Então, ele está vendendo um, comprando o outro. Então, ele pode ser uma percentagem daquele tipo em relação ao rebanho. É uma outra medida. Pode ser alguma coisa desse tipo. Mas sempre a medida é algo que você consegue quantificar. Quando tem uma qualidade, você vai caracterizar essa qualidade e vai contar ou marcar de alguma forma essa qualidade. Às vezes tem que ter um exemplo para saber qual é o número, né? Que consiga contar. Às vezes é ter, não ter. Né? Eu quero ter isso. Então, é 0 e 1. Tem, não tem. Esta aplicação era para ver acontecido logo no início. Ah, tá certo. Ser sertão, necessidade. Será que tem que ter 3? Não precisa ter 3 medidas, mas é recomendado que tenha. Porque qual é a desvantagem de você ter só uma medida para um objetivo? É o foco. Por exemplo, produção, aumento da produção de alguma coisa. Aí eu tenho uma medida que é diretamente a quantidade produzida. Mas se para produzir mais, eu gastar mais, isso não é vantajoso, não é lucrativo para a unidade produtiva. Então, eu não deveria estar acompanhando também o custo dessa produção? Então, uma medida relacionada a custo seria interessante também. Então, produção, valor de custo. Com isso, eu tenho a possibilidade de mensurar o valor agregado, né? Valor da produção menos o valor do custo. Se você estiver acompanhando essas 2 medidas, é melhor do que acompanhar só a produção. Uma Ô, outra, Anselmo, diga. Lisiane aqui, fiscal, é só uma observação em relação a essa quantidade de objetivos, né? Porque já que o próprio contrato ele prevê, né, que a gente trabalhe, que as entidades trabalhem numa perspectiva agroecológica, então, assim, já a própria síntese da agroecologia, né, ela não vai pensar somente nessa questão produtiva, a É, quantidade pela quantidade, né? Então, assim, é, eu penso que seja até inviável contratualmente você imaginar o acompanhamento de apenas um objetivo isso. dentro do acompanhamento de um subsistema desses, entendeu? Porque o É, mínimo que a gente vai considerar aí vai ser, tudo bem, aumentou a produção, ok. Mas será que isso também não está agregando, seja lá qual for a produção, será que ela não está agregando na questão da segurança alimentar dessa família, por exemplo? é, Já que a gente está falando novamente da questão da agroecologia, com certeza um subsistema está auxiliando o outro. Será que, por exemplo, essa questão do caprino, o esterco que está sendo retirado dali, na limpeza do chiqueiro, né, para a questão da sanidade, do manejo sanitário desses animais, não vai estar sendo utilizado ali
para o cultivo de alguma outra cultura, entendeu? Assim, é só para uma reflexão, uma provocação mesmo Eu nesse entendi, sentido, de eu entendi. que numa perspectiva agroecológica, eu acredito que realmente a gente tenha muito mais objetivos para estar com do que só pensar em só um objetivo, assim, resumir a isso, sabe? É, eu tenho percebido realmente que a quantidade de planos com apenas um objetivo é muito grande. É muito grande. Da mesma forma de ter apenas uma medida foca a atenção em direção à intenção de um objetivo, ter apenas um objetivo pode também fazer o mesmo efeito. Você está focando em uma coisa. Qual é a coisa que é mais comum? Produção. Então, aquilo que a gente está entregando é apenas produção, aí depende da proposta técnica também de cada organização. E é passível de cobrar da organização aquilo que ela prometeu na proposta técnica. Se tem tudo um discurso ali de agroecológico, que vai ver a situação, vai fazer um esquema, porque o formulário ele acaba tendo um efeito restritivo, porque a gente não está muito acostumado a formulário. É um mecanismo mais simples possível para registrar informação, para a gente, de alguma forma, ter informação. Mas se lembrem que é parecido com dirigir carro. Quando a gente está aprendendo a dirigir carro, no meu caso, eu não conseguia falar com a pessoa que estava do meu lado, porque eu estava concentrado ou no volante, ou na marcha, ou na embreagem e no acelerador. Hoje que eu aprendi a dirigir, eu nem penso nessa ferramenta. Eu estou querendo saber onde que eu vou. Eu converso com a pessoa que está do lado. O formulário é uma forma de coleta de informação, mas ela não é o fim em si mesmo. Preencher o formulário de plano com um objetivo, aí vem a questão de qual é o serviço que você está entregando. Qual é a melhoria que você acha que você está fazendo o melhor, o seu melhor como extensionista para aquela família? Se for apenas um objetivo que é o melhor, a avaliação é sua, a gente só vai, em termos de Bahiaté, a gente só vai ter uma reflexão sobre isso depois de algum tempo. Depois de algum tempo que a gente vai analisar os dados, vai ver as histórias, e aí vai ver o que andou, o que não andou. Então a gente só vai ver depois de um certo tempo. Tá? Mas para o fiscal que está olhando o dia a dia, ele tem uma percepção mais pontual. É bom ter um diálogo de o que você está entregando. Porque o fiscal ele tem uma mensuração chamada relevância. Enquanto ele estiver avaliando e perceber, olha, tem um objetivo, mas esse objetivo não é minimamente relevante. Então está faltando ações ou objetivos de relevância para aquele público, tá? Então existe a mensuração, tá até na própria chamada. Se vocês derem uma lida na chamada, tem 5 critérios. Um primeiro deles é relevância, tá? Então, se espera que se entregue, que a interação seja positiva com o agricultor e que se entregue o melhor possível durante o período do projeto. Eu entendo, às vezes, que as primeiras interações, elas capengam um pouco, né? Vocês estão ainda se acostumando, a família está se acostumando a vocês, mas o melhor é se aprimorar nessa relação, saber o que é que dá para melhorar aqui. Porque se a família melhora, é um indicador para vocês e para o governo de que está entregando algo útil. E até provar que a gente está entregando algo útil é complicado para dedéu. A qualidade da informação é fundamental, né, para que a gente consiga convencer para ter mais dinheiro, para continuar fazendo isso. Mas também a gente aprende com o que está sendo entregue. Tá? Nós, Bahiaté, nós, governo, a gente aprende com o que está sendo entregue. E aí vai se adaptando, vai começando a conversar com vocês, parceiros desse processo, e vai se ajustando. Realmente, a observação da colega é pertinente.
Se vocês, será que vocês estão fazendo o melhor possível só tendo um objetivo? Eu não estou lá para saber disso. Só vocês. Tá? A gente só vai ter uma avaliação disso depois de um certo tempo. Tá bom? Dúvidas? Mais dúvidas? Alto. Como é que estão vocês, então? Nós chegamos às 5 horas, a base estava previsto que tiríamos essas 2 horas. Vocês podem fazer perguntas pelo WhatsApp também, da TI. Se precisarem de mais conversa, depois de um tempo de experiência, teremos mais. Teremos várias rodadas, inclusive, previstas de conversas abertas, de vocês apresentarem casos para a gente discutir uma situação, para aprender juntos. É parte do problema. A gente está junto em uma solução, né? Na implementação de uma solução. Bom, se hoje vocês não têm dúvidas, podemos encerrar?